Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 730, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 730, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, diante dessa transformação racional. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. E vão correr toda a hierarquia do astral térreo com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo, por não conhecer o porquê da vida, nascer, sofrer e morrer, se baseiam nisso. E se houvesse a verdadeira fraternidade, não existia fome no mundo, porque a verdadeira fraternidade é o verdadeiro amor de nós, amor para vós, e amor de vós para nós. Quer dizer, não faça ao próximo aquilo que não queira para si. O mundo está em trevas, e esses deuses criados pelo povo, todos, tudo foi criado pelo povo. E por isso o mundo está em trevas. E por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma diante dessa transformação racional de uma vida para outra. E só vem a nós e nada. Tudo terminou, a fase do pensamento, e todos dessa fase perderam o direito de viver. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas antes de se transformar em bicho irracional. E a vida é a coisa mais importante que o verdadeiro Deus colocou na Terra. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. O verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. O mundo passa por horas negras, porque todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de falir. Tudo assim como sonham que estão voando. Vão passar a transitar no espaço. O sonho é um aviso. O futuro dos dias de amanhã. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa mortandade no mundo inteiro, essa infinidade de desastres no mundo inteiro, e as guerras não cessam. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem,
e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E assim, tem morrido muitos em desastre de avião, tem morrido muitos em desastre de automóvel, tem morrido muitos em desastres de trem, em viagens de trem, tem morrido muitos em viagem de ônibus, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. Por isso está aí essa mortandade muito grande no mundo inteiro. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E por isso as guerras não cessam. Todos em guerras, guerreando uns contra os outros, porque terminou a sua fase, e todos dessa fase perderam o direito de viver, todos vítimas de arma de fogo. E está aí a era de salve-se quem puder e se puder. A violência está demais em todos os cantos do mundo, porque o pensador perdeu o direito de viver. E é por isso que está aí a grande mortandade no mundo inteiro e as guerras não cessam. Está mesmo uma situação de salve-se quem puder e se puder. Mas os que estão com a cultura racional estão salvos, porque estão ligados à natureza e são favorecidos por ela, guiados por ela, amparados por ela e orientados por ela. Estão livres, todos que estão com os livros nas mãos dessa fatalidade toda. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para, depois de conhecerem a cultura racional, estando com seu raciocínio desenvolvido, voltar ao seu estado natural. E por isso, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois de prontos, voltar para o seu estado natural, que é ser um corpo de energia, de vida eterna. No princípio, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, depois do raciocínio desenvolvido pela cultura racional, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para, depois de todos bem preparados, com o raciocínio já desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores, fazer o pensador dar cabeçada de todo jeito e de toda forma. E é por isso que o pensamento é variante, todos vivem variando. E esses que estão com o pensamento seco não têm mais sentimento, porque o pensamento secou. São os que estão elaborando todos esses desajustes, porque estão com o pensamento seco e não sentem mais o que fazem. E outros com o pensamento enfraquecido, dando para usar tudo que desequilibra a humanidade. O tóxico, maconha, cocaína, usando tudo isso, porque estão com o pensamento enfraquecido. Não sabem que estão a caminho da loucura, não sabem o que estão fazendo consigo mesmo,
não sabem o mal que estão fazendo a si mesmos. E o pensamento não foi feito para acertar, porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para lapidar o pensador, para dar uma chuva de pau nos pensadores. E nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma, e vão se transformar para a categoria de animal irracional, por serem de raça racional. Por isso, a natureza é de transformações. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência, porque o pensamento foi feito para lapidar, para dar uma chuva de pau nos pensadores, para os pensadores terem dor de cabeça, para lapidar o pensador. Por isso, terminou a sua fase, e todos dessa fase perderam o direito de viver. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para depois de todos bem preparados, com o raciocínio já desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E na cultura racional, vão encontrar o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira paz e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, por isso vivem todos em conflitos consigo mesmo e as guerras não cessam. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para levar todos para o seu estado natural, depois de prontos, com raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional e saber como voltar para ele. Mas precisa desenvolver o raciocínio para poder voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia do primeiro mundo, com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética, porque o mundo é de transformações, principalmente essa deformação racional. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas antes de se transformar em bicho irracional, vão correr toda a hierarquia do astral térreo, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a vida é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer, e resumem a vida nisso. A continuação dessas mensagens se encontra no 731 volume do Histórico.